Capítulo 4, rumo aos 40. Conforme eu disse, nesse comecinho de década, eu estava fazendo minha primeira novela, que foi bem na transição. Então eu tinha acabado de fazer a novela Esperança, personagem Isabela. E aí vieram outras duas novelas. Veio Cabocla, onde eu fiz a Pequetita. E depois veio a novela Paraíso, onde eu fiz a personagem Nina. Isabela, sabe quando eu fui te convidar pra gente ir ao cinema? Uhum. A sua tia quer ir com a gente. Ai, porque minha tia cuida de mim, Bruno. Mas é que eu queria conversar com você a sós. Bruno, eu não sou dessas, desista. E agora eu tenho que ir embora porque eu tenho que cuidar da casa. É que minha tia saiu e eu tenho que olhar o bambino da Maria. Ah, você está sozinho em casa? Uhum. Mas não se atreva a aparecer por lá. Tchau. Ah, santidade dela. Deve de ter ido pro espaço ali. Ah, ô língua de cobra tua, hein, Nina? Mas língua de cobra, por que? Se eu só tô falando que eu ouvi os dois dizer? Mas alguma coisa me diz que eles não voltam mais. Ai, vó, não fala assim, é claro que eles voltam. Olha, o Otávio não voltou? Então, eles vão voltar também. O que eu posso servi-la, minha senhora? O senhor aqui vende só sorvete ou tem um bom suco de laranja? A senhora quer suco? Nós tem. Eu quero um duplo. Duplo? Duplo. Duplo? Duplo, por favor. Com certeza. Só um minuto. Com eles. O que tem, Azuleika? Ah, o senhor e ela ontem dançaram juntinho. Queridas pombinhos. Zuleika é minha fidanzata. Vidão o quê? Fidanzata quer dizer noiva. Ela é minha noiva. Noiva? Eco. Olha, volta aqui, seu mano! Peraí, seu mano, volta aqui, vem terminar essa história! Prometo uma coisa pra você. Não vou deixar nada de ruim acontecer nem com você, nem com bola. Tá bom? Durante esse período entre Cabocla e Paraíso, eu tive um filho. E como já era de se esperar, a vida deu aquela reviravolta. Nesse período, depois que eu tive o Arthur, eu comecei a dar bastante aula. E eu dava aula em vários lugares do Rio de Janeiro. Eu dava aula na Tijuca, eu dava aula no Recreio, na Barra. E quando eu estava com um bebê pequeno, eu comecei a ter muito problema de tempo de deslocar. Por exemplo, eu ficava 2 horas no trânsito para dar 2 horas de aula e voltar. Ficava mais 2 horas no trânsito, dava 1 hora de aula e voltava. E eu comecei a pensar em alguma forma de otimizar o meu tempo. Quando eu estava grávida do Arthur, eu descobri que eu estava grávida, eu estava fazendo uma peça chamada Cleópatra, ao mesmo tempo que eu fazia uma outra peça chamada Comédias Cariocas. Comédias Cariocas era uma adaptação de 3 textos curtos do Arthur Azevedo. Tinha Uma Consulta, Amor por Anexins e Uma Noite em Claro. Eu estava fazendo esses três textos curtos no espetáculo, que foi uma das minhas primeiras produções. Aliás, acho que foi minha primeira produção aqui no Rio. O primeiro espetáculo que eu escolhi o texto, escolhi o tema, escolhi figurino, né? O primeiro espetáculo que nasceu de uma ideia minha. Foi Comédias Cariocas. A gente conseguiu seguir a temporada ainda, apesar de ser uma história de uma mocinha. A gente seguiu a temporada por bastante tempo. E neste período também eu comecei a escrever um texto, que foi o Loucute. Foi o primeiro texto que eu escrevi. O Loucute eu desenvolvi na época do Orkut. Um dia eu estava pesquisando algum material para fazer algum personagem e descobri que tinha umas comunidades muito engraçadas. As crianças que estão assistindo não sabem o que é Orkut, mas depois, se vocês quiserem, eu explico. O cenário era uma grande tela de Orkut. E aí a gente ia até a plateia com um mouse gigante e eles iam dirigindo e escolhendo qual comunidade eles queriam entrar. Por conta disso, o espetáculo cada dia tinha uma ordem diferente. A gente tinha as comunidades. Manias, perguntas sem resposta, saudades dos anos 80, eram várias comunidades. Ali eu já estava bem grávida mesmo no Loucute. Eu cheguei até o 9º mês no palco porque a gente procurava uma atriz para me substituir, mas como era um espetáculo de 4 atores só, tinha muito texto, e entre a gente escolher, né, e ela aceitar, e ela poder se preparar para esse espetáculo, minha barriga foi crescendo, e quase que o Arthurzinho nasce no palco, mas deu tudo certo, não aconteceu. E foram as 2 primeiras produções que eu posso dizer que minhas e do Vamos Fazer Arte, porque ele estava nascendo ao mesmo tempo, nascendo Arthur, nascendo Vamos Fazer Arte, nascendo a produtora. Arthur nasceu, eu não voltei a fazer o lucro. Aliás, eu voltei. Arthur nasceu, eu voltei
a fazer low cut. A gente ficou em cartaz um pouco no Shopping da Gávea. Nesse meio tempo começou a nascer o Vamos Fazer Arte. Aqui perto tem um condomínio chamado Novo Leblon. E eu fui com a Kátia, minha amiga. Não a Kátia Barros de São Paulo, mas a Kátia Barros do Rio, porque eu tenho duas amigas chamadas Kátia Barros. E ela falou, vamos lá no clube, lá tem um clube que tem uma sala bacana para dar aula, vamos junto lá, eu te ajudo. E ali a gente, né, fez um primeiro grupo de teatro, que se apresentaram já no final do ano, a gente já fez uma apresentação de final de ano. Mas foi crescendo o número de alunos, aí tive que alugar a sala por mais tempo, e aí foi aumentando. E nessa época eu estava fazendo uma outra peça também, coreografei uma peça do Fred Mayrin, chamada Pedro no Mundo da Imaginação, onde eu fiquei amiga de um rapaz chamado Vitor Frade. O Vitor Frade tinha uma empresa chamada Videobooks RJ. E ali a gente fez um combinado, ele falou, vamos alugar a sala junto, a gente coloca segunda, quarta e sexta, Vamos Fazer Arte, terça, quinta e sábado, a Videobooks RJ. Bom, a gente foi para a primeira sala do Vamos Fazer Arte, onde a gente entrou nesse esquema de dividir, só que o Vamos Fazer Arte começou a crescer, Videobooks RJ também, e com isso nasceu o Vamos Fazer Arte. Ele nasceu aconteceu dele criar a vida. E lá comecei então com as primeiras produções do Vamos Fazer Arte, quando os espetáculos de final de ano. E no nosso primeiro final de ano a gente montou para a turma de musical o texto N, que é uma montagem da Broadway. E para final de ano foi tudo bem, mas quando acabou veio aquela pergunta que todo ano, quando a gente tem um espetáculo, acontece. Todo mundo fala, gente, mas a gente queria ficar em cartaz, como é que a gente faz? A gente queria muito ficar em cartaz com essa peça, mas não dava. Na época a gente foi ver o preço de direitos autorais, lembro que era um preço muito acima do que a gente poderia pensar em pagar com uma montagem escolar. E ali nasci como autora. Foi por isso que eu comecei a escrever o nosso primeiro texto do Vamos Fazer Arte, que foi anos 80, um musical de filho para pai. Foi ali que eu me descobri, sem muitas pretensões, sem grandes pretensões, mas foi o meu primeiro texto. E de lá até hoje vieram muitos outros, eu não sei dizer quantos, mas a gente pode procurar para falar. Porque todo ano vem uma turma nova para montar um espetáculo novo. O que eu não falei desse ano foi o que eu fiz de teatro, né? Eu fiz alguns espetáculos, eu vou citar aqui. O Piano da Patroa, direção da Lena Rony, e direção musical do nosso Bob Bugel. Também foi um ano que eu fiz um curso de fotografia. E aqui eu trabalhando, que eu acho muito fofinho. Fiz ABC do Corpo Humano, fiz Pedro no Mundo da Imaginação. E aqui então encerro essa década, onde já tínhamos o Vamos Fazer Arte, e eu comecei então de bailarina para atriz, e daqui a pouquinho vou contar como é que eu virei preparadora de elenco. Gente, é isso, espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo capítulo.